Existe uma oração que Jesus Cristo pronunciou em aramaico há mais de 2000 anos. Uma oração tão poderosa que está gravada em pedra de mármore no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Uma oração que, quando traduzida diretamente do aramaico original, sem passar pelos filtros da igreja, revela algo absolutamente perturbador. Ela não é o Pai Nosso que você conhece. Nos próximos minutos vou te mostrar por que a versão que bilhões rezam foi alterada. Qual era o verdadeiro código sonoro que Jesus usava? Como 72 nomes sagrados em hebraico eram as chaves para manifestar milagres, e por que a Igreja Católica proibiu essas práticas durante a Inquisição? Antes de descartar isso como teoria da conspiração, deixe-me mostrar os documentos. As provas estão em Jerusalém, nas traduções acadêmicas, nos registros históricos. E se eu estiver certo sobre o que descobri, você nunca mais vai orar da mesma forma. Vamos começar com um fato incontestável. Jesus Cristo nunca falou português, nunca falou latim, nunca falou grego para as multidões. Jesus falava aramaico. O aramaico era a língua do povo, a língua das ruas de Jerusalém, a língua que ele usou para ensinar nos campos da Galileia. E aqui está o primeiro segredo que te escondem. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele o fez em aramaico. Mas espera, tem mais. A versão que você conhece passou por 3 traduções. Primeiro, do aramaico original para o grego, nos evangelhos de Mateus e Lucas. Segundo, do grego para o latim, na Vulgata de Jerônimo, século IV. Terceiro, do latim para o português. 3 camadas de interpretação humana, 3 filtros institucionais, 3 oportunidades de modificação. No Monte das Oliveiras, em Jerusalém, existe uma pedra de mármore branco. Nela está gravada a oração original que Jesus Cristo pronunciou, em caracteres aramaicos. Quando traduzida diretamente para o português, sem passar pelo grego ou latim, a oração revela algo chocante. Abun de Washmaia, que significa ó fonte da manifestação, alento da vida, Pai e Mãe do cosmo, faça tua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Leu isso direito? Pai e Mãe do cosmo, para que caminhemos como reis e rainhas. Isso não está na sua Bíblia, está? Por que não? A resposta oficial é tradução livre, adaptação cultural, equivalência dinâmica. Mas vamos ser honestos, se Jesus disse Pai e Mãe, por que a Igreja traduziu apenas como Pai? Se Jesus disse para que caminhemos como reis e rainhas, por que isso foi removido? Coincidência? Não existe coincidência, existe controle. Agora vamos mais fundo. Jesus era judeu. Ele foi criado na tradição hebraica. Ele conhecia a Torá de cor. E na tradição judaica existe algo que poucos cristãos conhecem: os 72 nomes de Deus. Não são nomes como João ou Maria. São combinações de 3 letras hebraicas que, segundo textos cabalísticos antigos, funcionam como códigos genéticos cósmicos capazes de superar as leis da natureza humana. Esses 72 nomes estão codificados na história bíblica da abertura do Mar Vermelho. 3 versículos. Êxodo capítulo 14, versículos 19 a 21. Cada versículo tem exatamente 72 letras. Combinando essas letras de forma específica, Moisés e posteriormente Jesus teria acesso a 72 frequências energéticas divinas. Quando Jesus orava, ele usava a palavra Abun ou Abba. Em aramaico, não é apenas Pai, é o nome íntimo dado ao divino, é o nome que invoca a libertação da limitação divina. É o nome que Jesus usava em íntimo diálogo com ele no grande plano de realização do reino interno. Você vê a diferença? Não é uma oração de súplica, é uma oração de ativação. Vamos olhar as palavras. Abun significa respiração da vida, fonte do som.
De Boashmaia significa nos céus, nos universos. Net Kadash Shmak significa teu nome se santifica, não santificado seja. Percebe a diferença? A versão aramaica é ativa, a versão latina é passiva. Jesus não estava pedindo que o nome de Deus fosse santificado. Ele estava declarando que o nome já está sendo santificado através da própria pronúncia da oração. É um ritual sonoro. É uma tecnologia vibracional. Agora pensa comigo. Bilhões de pessoas, todos os domingos, em milhares de idiomas, rezam a versão modificada. Bilhões de vozes, sincronizadas, repetindo as mesmas palavras. Para onde vai essa energia? Se a versão original era para manifestar o reino interno e caminhar como reis e rainhas, porque a versão institucional te ensina a ser servo, súdito, dependente. Isso não é coincidência. Isso é engenharia social e espiritual. Vamos falar de números. Santuário de Lourdes, França. O local católico mais visitado do mundo para curas milagrosas. Mais de 7.200 alegações de cura registradas desde 1858. Apenas 70 reconhecidas como cientificamente inexplicáveis. Taxa de reconhecimento, menos de 1%. Isso significa que 99% das pessoas que buscaram cura através da oração católica não foram curadas. Ou melhor, não foram curadas de forma que a própria igreja reconhecesse. Mas espera, os evangelhos registram que Jesus curou centenas, talvez milhares de pessoas. Cegos de nascença recuperando a visão. Leprosos sendo purificados instantaneamente. Paralíticos andando após décadas de imobilidade. Taxa de sucesso de Jesus próxima de 100%. Taxa de sucesso da igreja moderna, menos de 1%. O que mudou? Estudos recentes em neurociência mostram algo fascinante. A vibração sonora de palavras em idiomas semíticos antigos, hebraico e aramaico, ativa regiões específicas do cérebro relacionadas a estados alterados de consciência, produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina e sincronização de ondas cerebrais teta e delta. O aramaico, especificamente, tem sons guturais que vibram na região do chakra laríngeo e terceiro olho, na tradição esotérica. Quando você ora em português, latim ou inglês, você não está vibrando nas mesmas frequências. É como tentar tocar uma sinfonia de Mozart num kazoo. Tecnicamente é música, mas não é a mesma música. A igreja institucional ensina: você é pecador. Culpa, você precisa de salvação, dependência, você deve obedecer às autoridades, submissão, você será julgado, medo, esse é o ciclo clássico de controle psicológico, culpa, medo, dependência, obediência. Agora compara com a oração aramaica original, faça tua luz brilhar dentro de nós, para que caminhemos como reis e rainhas. Empoderamento, soberania, manifestação, realização. Você vê a diferença? Uma te mantém pequeno, a outra te eleva. Vou te fazer uma pergunta perturbadora. E se a oração modificada fosse intencional? E se a igreja, ao traduzir e institucionalizar a oração, criou um sistema onde bilhões de pessoas abrem mão de seu poder pessoal, direcionam energia para autoridades externas, acreditam que precisam de intermediários para acessar Deus e permanecem em estado de dependência espiritual? E aqui fica perturbador. Na tradição esotérica, isso é chamado de lush farming, a colheita de energia emocional humana. Coincidência que a versão original te ensina a ser soberano e a versão institucional te ensina a ser servo? Vamos aos fatos históricos documentados. Século XIII ao XVIII. A Inquisição. A Igreja Católica, através do Tribunal do Santo Ofício, proibiu livros em hebraico. Perseguiu cristãos novos, judeus convertidos que mantinham práticas hebraicas. Torturou e executou aqueles que possuíam textos em aramaico ou hebraico.
Queimou manuscritos contendo orações e práticas judaico-cristãs primitivas. Por quê? A justificativa oficial: heresia, risco à ortodoxia, proteção da fé. A verdade não dita: controle do acesso ao conhecimento espiritual. Vamos seguir o poder. Controle das escrituras, igual controle da interpretação. Controle da interpretação, igual controle da doutrina. Controle da doutrina, igual controle do comportamento. Controle do comportamento, igual controle da sociedade. Durante séculos, a Bíblia só existia em latim. O povo comum não podia ler, só os sacerdotes tinham acesso, só a igreja podia interpretar. Quem controla a informação, controla a população, mas tem um nível mais profundo. A igreja sempre teve ligações com poderes seculares. Imperadores romanos. Constantino legalizou o cristianismo em 313 d.C. Monarquias europeias, direito divino dos reis, sistemas bancários, Banco do Vaticano, cavaleiros templários. Não estou dizendo que é uma conspiração única e monolítica. Estou dizendo que instituições religiosas sempre serviram funções políticas. E uma população que se vê como servos é mais fácil de governar do que uma que se vê como reis e rainhas. Como isso se mantém por 2000 anos? Tradição. Sempre foi assim. Medo. Questionar é pecado. Ignorância. Você não precisa saber aramaico. Autoridade. Confie nos especialistas. E aqui está o truque final. Eles não precisam esconder completamente a verdade. Eles só precisam fazer com que a verdade pareça complicada demais, perigosa demais, irrelevante demais, para que você nunca investigue por conta própria. Agora que você sabe, o que você faz com essa informação? Aqui estão 5 práticas para reclamar seu poder espiritual. Prática número 1. Aprenda a oração original. Estude o Pai Nosso em aramaico. Pronuncie as palavras. Sinta a vibração. Não é sobre estar certo, é sobre reconectar com a fonte original. Abun de Boashmaya. Netkadash Shmak. Prática número 2. Estude os 72 nomes de Deus, não como magia, como tecnologia espiritual. Cada combinação de 3 letras é uma frequência, uma porta para aspectos diferentes do divino. Yod, Re, Vav, Re. O tetragrama. Prática número 3. Questione toda a autoridade externa. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículo 21. Se está dentro, por que você precisa de intermediários? Por que você precisa de permissão? Por que você precisa de validação externa? Você é soberano. Prática número 4. Pratique oração ativa, não passiva. Pare de pedir. Comece a declarar. Não, Pai, se for tua vontade. Sim. Pai, Mãe do Cosmo, tua luz brilha em mim agora. Você não está negociando com Deus. Você está alinhando-se com Deus. Prática número 5. Compartilhe esse conhecimento. Eles mantiveram isso em segredo por séculos. Agora você sabe. Mas conhecimento sem ação é inútil. Compartilhe este vídeo. Ensine seus filhos. Desperte outros. Durante toda a sua vida te ensinaram. Você é pequeno. Mentira. Você é filho, filha do Criador. Você precisa de salvação. Mentira. Você já é divino. Você deve obedecer. Mentira. Você deve despertar. A oração original de Jesus te lembra para que caminhemos como reis e rainhas, não como servos, não como escravos, não como ovelhas, como reis e rainhas. Antes de terminar este vídeo, faça isso comigo. Coloque a mão no seu coração, respire fundo e repita em voz alta. Eu sou um rei, uma rainha espiritual. O reino de Deus está dentro de mim. Eu reclamo meu poder. Eu reconecto com a fonte. Abum. Assim seja. Isso é apenas o começo. Nos próximos vídeos vou revelar os mantras secretos que Jesus usava para curas instantâneas. O verdadeiro significado do batismo, que não tem nada a ver com água.
Como a última ceia era um ritual de ativação energética. E por que Maria Madalena foi apagada da história? Se você chegou até aqui, você não está mais dormindo, você está despertando. A verdade sempre esteve disponível, gravada em pedra, escrita em aramaico, preservada por 2000 anos. Eles só esperavam que você nunca olhasse, mas você olhou. E agora não tem mais volta. Bem-vindo à realidade. Não é sobre derrubar a fé, é sobre libertar a verdade. Compartilhe se você ousa.